Dentro do tema eu vou falar sobre, né, vou dar uma introduzida no tema, falar sobre a patogênese, fatores associados e diagnósticos e tratamento. Então, introduzindo, né, não coloquei no primeiro slide, mas eu vou me ater à doença de Graves, né, que é a etiologia mais comum do hipertireoidismo, já vai nos deixar para ir da esmagadora maioria dos casos de hipertireoidismo. Então, vamos lá começar. Então, a doença de Graves, ela representa a etiologia mais comum, como eu falei, né, cerca de 80% dos casos, ocorre 5 a 10 vezes mais habitualmente em mulheres do que em homens, e seu pico de incidência está entre 30 e 60 anos, mas pode acontecer em qualquer faixa etária. Apesar de ser uma doença autoimune, órgão específico, né, muitas literaturas trazem esse termo, mas a doença de Graves, ela cursa com manifestações, né, ou complicações sistêmicas, tanto autoimune quanto decorrentes do excesso de hormônios tireoidianos. Então, assim, ela vai se manifestar também em outros sistemas, né, por conta dessas duas condições, tanto como uma destruição autoimune daquele outro tecido ou sistema, quanto também por conta do excesso dos hormônios que ele provoca na tireoide, que vai repercutir sistemicamente ali, como até o Matheus já citou aí no hipotireoidismo. Pode passar. Ela pode estar associada, né, um ponto interessante, que ela pode estar associada a outros distúrbios autoimunes endócrinos e não endócrinos também. Rapidinho, só um momento. Então, dentro dos distúrbios endócrinos, né, tem aí o diabetes mellitus tipo 1, a doença de Addison, euforite autoimune, deficiência isolada de hormônio adrenocorticotrófico, que pode estar associado a essa condição. E dentro dos não endócrinos, pode ter a miastenia graves, né, o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, anemia perniciosa, né, dentre outros aí que já foi relatado. Então, 10 a 20% dos pacientes com a doença vão apresentar remissão espontânea e cerca de 50% torna-se hipotireoideus, né? No segmento a longo prazo, mesmo na ausência de qualquer tratamento. Isso ocorre provavelmente, né, esse quadro do hipotireoidismo a longo prazo, por conta da contínua destruição, né, do órgão ali pelo processo autoimune. E em função das complicações cardiovasculares do hipertireoidismo, como taquiarritmia, insuficiência cardíaca e fenômenos trombembólicos, a doença de Graves não tratada, né, mostra-se potencialmente fatal, né, sendo de suma importância que seu diagnóstico e tratamento sejam precoces. Falando um pouco agora sobre a patogênese. Então, o principal sítio antigênico é o receptor do hormônio tireoestimulante, né, o TSH, e o hipertireoidismo ele se origina da produção pelos linfócitos B de anticorpos contra o receptor do TSH. Então, os anticorpos são chamados aqui de TRAB. Então, sempre que eu citar TRAB, estou falando desses anticorpos contra os receptores de TSH. Então, esses anticorpos eles se ligam ao receptor TSH e ativam um complexo de sinalização das proteínas GS-alfa e GQ, né, o que, em última análise, vai resultar em um aumento de volume, né, da tireoide, aumento da vascularização e produção dos hormônios tireoidianos, e aumento da produção desses hormônios, né, a consequência. E ao se ligarem ao receptor do TSH, os TRAB vão estimular a síntese e a liberação dos hormônios tireoidianos, né, T3 e T4, que por sua vez exercem retroalimentação negativa sobre a hipófise, mas não sobre os TRAB, né, não sobre esses anticorpos. Então, o que isso significa? E com o aumento da produção desses hormônios, você vai ter uma baixa do TSH, porque vai ter a retroalimentação negativa sobre a hipófise, então o TSH vai ser menos produzido. Entretanto, os anticorpos não sofrem essa retroalimentação. Mesmo com o T3 e T4 em altos níveis, esses anticorpos ainda continuam ali sendo produzidos intensamente e continuamente ali aumentando a produção desses hormônios. Então é isso, como eu disse, como consequência surgirá a elevação do T3 e T4 associada à supressão do TSH, é o quadro típico ali laboratorial dessa condição. Existem também os TRAB bloqueadores, né? Tem os estimuladores e os bloqueadores, observados raramente na doença de Graves, esses bloqueadores, que ocasionalmente, né, em pacientes com doença autoimune, tireoidiana, ele pode ocorrer modificação, né, temporária ou permanente do tipo predominante desse TRAB, e isso pode levar a uma evolução de hipo para hipertireoidismo ou vice-versa, ou o contrário.
Então, a depender ali da predominância do tipo desses anticorpos, pode ter ali uma reversão de quadro ali, né, de um hiper para um hipo ou vice-versa, a depender da predominância desses anticorpos. Então, além disso, alguns pacientes com doença de Graves, o hipertireoidismo pode ser ausente também, transitoriamente ou não, devido justamente ao equilíbrio entre esses anticorpos, né? Pode ter ali uma ausência do quadro clínico, né, do hipertireoidismo, que pode ser transitório ou não. Então, só para a gente recapitular essa parte da patogênese, então a produção pelos linfócitos B de anticorpos, TRAB, né, que se ligam e ativam o receptor do TSH, ele vai provocar uma secreção excessiva dos hormônios tireoidianos, né, e um aumento também do volume da tireoide, e isso vai gerar o quê? Uma ausência do feedback negativo sobre os anticorpos e uma supressão da secreção de TSH, que eu comentei, que ele suprime a hipófise, né, e a produção de TSH, entretanto, os anticorpos continuam ali sendo produzidos normalmente, não sofre a retroalimentação negativa. A consequência vai ser o hipertireoidismo com o bócio difuso, T3 e T4 elevados e o TSH baixo. Falando agora um pouco sobre os fatores predisponentes, então a gente vai ter os genéticos, né, que tem a influência genética e a influência ambiental. Então, dentro da influência genética, então, há uma nítida predisposição familiar, especialmente materna, né, que foi visto que 15% dos pacientes têm um parente próximo com a doença de Graves. Há também, né, uma propensão aumentada para a doença de Graves, que está envolvida também a polimorfismos em genes imunomoduladores, né, na região ali de antígeno leucocitário humano, HLA, CTLA4, CD25, CD40, o PTPN22, FCRL3 e o CD226. Genes específicos também da tireoide, né, como gene codificador do receptor TSH e gene da tireoglobulina também estão envolvidos. E dentro das influências ambientais vai ter as condições que causam danos à tireoide, né, como, por exemplo, a radiação ou injeção de etanol, com liberação de antígenos tireoidianos ali na circulação, tratamento com interleucina, IL-1-alfa e IL-2, bem como interferon-alfa e beta. Há também a terapia antirretroviral, altamente ativa, que foi visto que está associada, e algumas infecções virais também, como o vírus do Coxsackie vírus, Yersinia enterocolítica, Borrelia burgdorferi, Helicobacter pylori e alguns retrovírus, né, como HIV, o HTLV1 e HFV. Além disso, tem também o tabagismo e fatores ali de estresse para aquele paciente, pode também estar associado. Então, falando um pouco sobre diagnóstico clínico, então, as três assim, manifestações gerais que podem ali aparecer seria o bócio difuso, a oftalmopatia e a dermopatia, né? Que dentro da dermopatia, o mixedema pré-tibial é o que ocorre assim na grande maioria dos casos. É o mixedema pré-tibial, que eu vou mostrar uma foto mais na frente. Falando um pouco sobre o hipertireoidismo, né? Então, as manifestações clínicas são decorrentes do efeito estimulatório dos hormônios tireoidianos sobre o metabolismo e os tecidos, como o Matheus comentou um pouquinho no início, né? Falando sobre a função lá da tireoide. E entre as mais características, né? Inclui-se o nervosismo, insônia, emagrecimento, né? Apesar da polifagia que esses pacientes apresentam. Há também ataque cardíaco, palpitações, intolerância ao calor, sudorese excessiva com pele quente e úmida, tremores, fraqueza muscular e hiperdefecação. Há, contudo, um quadro chamado de hipertireoidismo apático, que é observado em pacientes idosos, em que não há os sintomas de hiperatividade adrenérgica, né? Como agitação, nervosismo, né? Entre esses que eu comentei no parágrafo anterior. Mas astenia intensa, né, fraqueza muscular e prostração, ou depressão grave. Então, assim, um ponto interessante é que nos pacientes idosos, o hipertireoidismo ele pode vir com um quadro menos típico, né, não vem com essas características comuns como a gente vê em paciente jovem, né, como eu falei ali, do aumento da hiperatividade adrenérgica, né, nos pacientes idosos não, tem um perfil um pouco diferente, e aí pode confundir ali um pouco na hora do diagnóstico.
Com relação ao bócio, né? Ele é caracteristicamente difuso, né, na doença de Graves, difuso sendo observado em cerca de 97% dos casos. Ele pode ser assimétrico ou lobular, com volume ali variável, e em alguns pacientes pode ser notado ali frêmito e sopro sobre a glândula, né, em virtude do aumento do fluxo sanguíneo, sendo esse achado exclusivo da doença. Né, como eu tinha comentado no início, que na patogênese, que esse aumento da vascularização local ali, então, por conta disso, você pode até notar um frêmito e um sopro ali sobre a glândula. Falando sobre a oftalmopatia, ela tem a mesma etiopatogênia autoimune do hipertiroidismo na doença de Graves, né, e pode ser exacerbada tanto pelo hiper como pela hiperfunção tireoidiana. Né, os anticorpos se agem provocando autoagressão intraorbitária, assim como acontece no tecido tireoidiano, né, como aquilo que eu falei, que apesar de ser dito que é uma doença órgão específica, né, ela vai acometer também outros órgãos e sistemas, né, tanto agindo de uma maneira autoimune, como acontece aqui na oftalmopatia, como sobre a influência dos hormônios, como eu tinha comentado. Então, nesse caso, há também uma ação autoimune, né, na oftalmopatia. Então, decorre do espessamento dos músculos extraoculares e aumento da gordura retrobulbar, o que leva a um incremento de pressão intraorbitária, né? Como consequência disso, pode ocorrer protusão do globo ocular, que é a exoftalmia, né, ou proptose, que é o achado comum da oftalmopatia, e diminuição da drenagem venosa, né? Então, a diminuição da drenagem venosa vai resultar ali no edema periorbitário, edema de conjuntiva, que é a quemose, e a hiperemia conjuntival. A oftalmopatia ela pode preceder o hipertiroidismo em cerca de 20% dos casos, suceder ele, né, em 40% dos casos, ou surgir concomitantemente, né, também em 40% dos casos. Então, pode tanto preceder como ali ocorrer simultaneamente. Os casos em que a oftalmopatia transitória ou permanente não se faz acompanhar de hipertireoidismo são denominados de doença de Graves eutireoide, né? Então, ou seja, tem um quadro da oftalmopatia, mas não tem o quadro o restante, né, do quadro do hipertireoidismo, né? Então, é chamado de doença de Graves eutireoide. As manifestações oculares mais comuns da doença de Graves são retração palpebral, né? Eu vou mostrar fotos mais na frente para a gente dar uma visualizada. O olhar fixo ou assustado e o sinal de leg-leg, né? Que é o retardo na descida da pálpebra superior quando o globo ocular é movido para baixo. Além disso, pode ocorrer também diplopia, oftalmoplegia, disfunção do nervo óptico, defeitos no campo visual, distúrbios da visão em cores e até perda visual. Agora sim, né? Esses últimos achados que eu comentei são menos específicos. Aliás, menos comuns, aliás, né? De ocorrer. São geralmente nos quadros mais graves da doença. E aí eu trouxe aí uma imagem que eu até coloquei ali do lado, né? Para chamar atenção, a retração palpebral, né? Então você vê ali a conjuntiva bem aparente, a pálpebra praticamente ali não se vê a pálpebra, né? Então a retração palpebral é uma proptose, né? O globo ocular por conta daquela condição do aumento da pressão, né, interna ali, o globo ocular é jogado para frente mesmo, aí fica com essa aparência de exoftalmia, a exoftalmia, isso mesmo. O bócio também, nessa imagem dá para ver o bócio difuso ali, né, bem característico. Então essas imagens ficaram bem legais. Falando um pouco agora sobre a dermopatia. Ela consiste no espessamento da pele, né, particularmente na área pré-tibial, devido ao acúmulo de glicosaminoglicanos. Eu estou falando da pré-tibial aqui porque o mixedema pré-tibial é realmente a condição mais comum da dermopatia, né? Ocorrer em outros locais pode acontecer, mas é bem menos comum. Então, as lesões são apresentadas em placas e nelas a pele está bastante espessada, né, com aspecto de casca de laranja, né, e coloração violácea. Às vezes a dermopatia ela envolve toda a parte inferior da perna e pode até se estender até os pés. A dermopatia ela comete apenas 5 a 10% dos pacientes com doença de Graves, então não é assim tão comum. E na maioria das vezes está associada à oftalmopatia, né, geralmente nos casos graves. E também associada a títulos elevados do TRAP.
raramente, né, menos de 1% dos casos, como eu comentei, pode ser visto também em outros locais, como, por exemplo, nas mãos ou nos ombros, mas, sobretudo, após traumatismos prolongados, né? Então, assim, é bem menos comum. Mais comum realmente é o pré-tibial, como está mostrando aí na imagem. Então, na da esquerda, que dá para ver melhor a pele, né? Dá para ver bem, assim, aquela questão do aspecto da casca de laranja, né? Como se assemelha, assim. E, enfim, essa lesão é o mixedema pré-tibial. Entrando agora no diagnóstico complementar, né? A parte laboratorial. Então, a função tireoidiana, né? Como geralmente ela se apresenta. Então, como característica, a gente vai ver níveis baixos ou indetectáveis do TSH, por conta daquela supressão que eu comentei, associados à elevação, né, das frações total, né, ligada à globulina de ligação da tiroxina, e as frações também livres, né, de T4 e T3, vão estar aumentadas. O TRAB, né, a dosagem do TRAB na avaliação diagnóstica inicial de hipotireoidismo é recomendada pelas sociedades internacionais e também pela sociedade brasileira. É recomendada. Só que assim, ela não seria, contudo, obrigatória nos pacientes com bosque difuso e manifestações clássicas da doença de Graves. Então, nessas condições, ela poderia ser dispensada. A ocorrência de TRAB em pacientes com hipertireoidismo, né, altamente específica para a doença de Graves, então ela está presente, né, a elevação dos TRAB, ela está presente em cerca de 90 a 100% dos casos, então ela é bastante específica. Outros parâmetros laboratoriais também, que podem ser notados ali, né, hematológicos e bioquímicos, seria a leucopenia, que é mais comum, uma hipercalciúria e hipercalcemia, que são ali ocasionais, elevação de transaminase, né, em até 1/3 dos casos, e hiperbilirrubinemia, que é vista mais nos casos mais graves da doença. Agora a parte dos exames de imagem, que a gente pode lançar a mão. Então, a ultrassonografia, né, ela possui uma ótima sensibilidade, né, de 95,2%, né, com as vantagens de ausência de exposição à radiação ionizante, né, maior precisão na detecção de eventuais ali, nódulos tireoidianos e também um custo mais baixo, né, então é um bom exame para lançar a mão. A ultrassonografia com Doppler também colorido, ela pode diferenciar a doença de Graves da tireotoxicose induzida pela destruição folicular. Então, pode ser útil para fazer esse diagnóstico diferencial. E com relação à captação do iodo radioativo, nas 24 horas. Ela encontra-se elevada, né, a captação encontra-se elevada em praticamente 100% dos casos de doença de Graves, né, que possibilita facilmente sua diferenciação com os casos, por exemplo, de tireotoxicose secundária, a tireoidite subaguda, linfocítica, e tireoidite pós-parto, né, em que essa captação radioativa de 24 horas ela vai estar muito baixa, né? Nessas outras condições ela vai se encontrar baixa ou ausente, né? Diferentemente da doença de Graves. Então, esse exame somente deve ser solicitado quando houver dúvida diagnóstica, né? Que necessite que seja necessário fazer esse diagnóstico diferenciais com essas condições, né? Por quê? Porque tem uma exposição, né? É um pouco mais custoso, então, de rotina seria interessante evitar, né? Somente se for realmente necessário. A gente pode lançar a mão, por exemplo, da ultrassonografia. Outros exames também disponíveis. Tem a cintilografia tiroidiana, com iodo radioativo ou TECNES, que deve ser realizada em pacientes hipertireoideus, com nódulos identificados na ultrassonografia, né, a fim de avaliar se tais nódulos são quentes ou frios, né, que a depender desse perfil pode estar ali indicando um perfil de malignidade ou não, né, para iniciar a investigação mais aprofundada. Então, outra abordagem é a punção aspirativa por agulha fina, a PAF, né, que ela vai estar indicada quando forem encontrados nódulos tireoidianos normo ou hipocapitantes na cintilografia, porque alguns estudos, né, mais antigos, eles sugeriam, né, que tais nódulos teriam maior risco para malignidade em pacientes com doença de Graves. Porém, alguns novos estudos não confirmam essa tese, né? Então, não tem, assim, aquele consenso.
mas existe essa teoria aí de que nódulos tiroidianos normal ou hipocaptantes na cintilografia teriam essa associação, né, com a malignidade. Entrando na parte de tratamento, aqui as 3 abordagens principais seria a abordagem medicamentosa, o iodo radioativo e a intervenção cirúrgica. Falando sobre a parte medicamentosa, então existem 2 opções principais, que é o metilmazol e o propiltiuracil. Então, a taxa de remissão é de cerca de 50% dos pacientes. As taxas são mais elevadas naqueles com doença mais branda e valores menores de TRAB, né, que vai ter uma resposta melhor a essa abordagem medicamentosa. Então, em comparação com o próprio tiracil, o metilmazol possibilita a obtenção do eutiroidismo, né, de modo mais frequente e mais rápido, além de ser mais bem tolerado e causar menos hepatotoxicidade, né? Então, por isso que as atuais diretrizes, né, da ETA e da ATA, bem como a Sociedade Brasileira, também recomendam que é necessário escolher o metilmazol, né, como primeira opção, né, do tratamento desses pacientes. E sempre que for optado pela abordagem medicamentosa. O propiltiracil, portanto, deve ser reservado para o primeiro trimestre da gravidez, né, pacientes gestantes, e para pacientes com grave intolerância ao metilmazol. Seu mecanismo de ação se dá, assim, né, falando bem por cima, por meio da interferência na síntese de novos hormônios da tireoide, né, não afetam a liberação dos hormônios já sintetizados e estocados dentro da glândula. Né? Então, por isso que seu efeito terapêutico pleno é mais bem observado após cerca de 10 a 15 dias. Né? Então, ele só vai ali inibir a produção, né, de novos hormônios. Então, a gente sabe que existe ali uma estocagem e tal, e por conta disso, o efeito dele vai ser um pouco demorado, porque apesar dele estar ali já inibindo, ainda tem um pouco de reserva que vai produzindo ainda um pouco de efeito da doença, né? E por isso que demora aí cerca de 10 a 15 dias para o efeito terapêutico ser mais bem visto, né? Não costuma causar com frequência o hipotireoidismo após a terapia, que é um efeito adverso, digamos assim, de algumas outras abordagens, como eu vou comentar. Entretanto, né, para que isso aconteça, ele exige um rigoroso controle de dose da medicação. Acho que está repetido esse slide, perdão. Pronto, falando agora sobre o iodo radioativo. Então, geralmente, né, ele é curativo, cerca de 85% dos pacientes ficam eutiroidianos, né, ou com hipotireoidismo após uma única dose, né. Tem como objetivo controlar o hipertireoidismo, né, tornando o paciente hipotireoideo, e é facilmente administrado por via oral, em solução ou cápsula, e tem um baixo custo. Pode ser empregado como terapia inicial ou como terapia definitiva de segunda linha, né, nos casos de recidiva após o uso das DAT. Age por meio da destruição da tireoide por emissão de partículas beta, né? Esse é o mecanismo de ação. E apresenta uma taxa de 80% de hipotireoidismo no primeiro ano com terapia de alta dose. Então, esse é o contraponto dele, né? A questão do hipotireoidismo no primeiro ano, após uma terapia com alta dose. Agora falando um pouco da abordagem cirúrgica, né, a tireoidectomia. O procedimento de escolha é a tireoidectomia total, que propicia uma taxa de cura em torno de 100% para hipertireoidismo da doença de Graves, e o risco de recorrência é de quase 0%, né, após a tireoidectomia total. Então, enquanto a tireoidectomia subtotal vai implicar ali probabilidade de 5 a 20% de recorrência. A cirurgia está indicada, sobretudo, nas situações de bócio muito volumoso, né, maior que 150 gramas, existência de sintomas compressivos locais ou nódulos com suspeita de malignidade após a punção aspirativa com agulha fina, porque essa abordagem ela vai propiciar, né, um alívio maior dessa questão da compressão, então por isso que isso é uma das indicações. E também a questão da opção do paciente, né? Só se o paciente optar pela abordagem cirúrgica.
As vantagens é a rápida normalização dos níveis hormonais, né, do T3 e T4, e a maior efetividade nos casos com sintomas compressivos, né, como eu comentei, ele vai dar esse alívio mais rápido, né, porque fez a remoção cirúrgica ali e já vai provocar esse alívio desses sintomas compressivos, que podem incomodar bastante o paciente. As vantagens, como eu comentei, ficou repetido aqui, mas comentando agora sobre as desvantagens, né? Tem o custo, né? A necessidade de hospitalização, o risco anestésico, né? São as complicações, são as desvantagens comuns de cirurgia, né? A questão de custo, a necessidade de hospitalização, o risco anestésico, né? Que toda cirurgia tem. As complicações também inerentes ao ato cirúrgico em si, né? Como hipoparatiroidismo, lesão de nervo laríngeo recorrente, sangramentos, infecções e o hipotireoidismo. Essas seriam e essas são as nossas referências.